E aí, pessoal, estamos aqui com a jogadora Vanessa Gazola. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Felipe? Vanessa, para quem não sabe, é WCM, tem 3 Olimpíadas nas costas e já está na elite do xadrez feminino nacional faz mais de década, né? E hoje, de quebra, além de jogadora, é, bom, professora e streamer, youtuber, como é que fala? Meio streamer ali, né, do projeto ali, eu participo junto com as meninas do projeto Damas em Ação, aí a Tem que gente participar. faz, tem que fazer, né? Bom, vamos deixar essa parte mais modernosa para mais para frente, né? Começar pelo começo, né? Você é natural de Assis, interiorzão de São Paulo. Quando é que você começou a jogar? Como é que foi esse primeiro contato? Bom, eu aprendi a jogar xadrez, aprendi a movimentar as peças no colégio, na escola, né? Eu tinha acho que uns 15 anos mais ou menos, quando eu aprendi a mexer as peças e, enfim, naquela época tinha umas competições escolares e o professor de educação física na época precisava, né, de alguém que soubesse jogar. Eu falei que sabia, mas na verdade eu sabia mexer as peças, né? Enfim, mas acabei fazendo parte do time e depois ele levou a gente ali para o clube de xadrez, né, da cidade de Assis, que na época quem estava lá era o MF Carlos Martins, né? Que foi meu primeiro professor. E, enfim, a gente começou a treinar e das meninas da escola ali, a única que sobrou ali fui eu, né? Que continuei indo. E aí o Martins chamou para fazer parte da equipe da cidade, né? Foi quando eu comecei a disputar os jogos regionais por Assis, né? Isso com E 16 anos? Você já tinha com os primeiros jogos? Ou foi no mesmo ano você já entrou e já foi? foi no terceiro colegial, assim, que eu fui para o meu primeiros jogos. Eu lembro que foi no meu. Tava saindo do colégio, né? Próximo de 17, então. Então teve um período. Mas eu cheguei. Não tinha muitas meninas que jogavam, né? Na verdade, as meninas que faziam parte da equipe de Assis não eram de Assis, né? Era uma cidade bem próxima, né? Uma cidade pequenininha próxima. Uhum. Eu era a única natural ali mesmo, né? Acho que é por isso que ele me chamou, né? Viu que tinha uma menina ali que gostava de xadrez, né? E, enfim, na primeira eu fui como reserva, na verdade, né? Não Uhum. entrei, não cheguei a entrar. Até tem uma história engraçada, né? Que eu podia dar o mate do pastor, né? Na última partida, quando eu já era campeã, me colocaram para jogar. Aí eu podia dar o mate do pastor e não dei, que eu queria jogar um pouco mais, né? Aí tomei uma bronca depois. Mas enfim. Mas aí no ano seguinte, na verdade, no ano seguinte, foi quando eu conheci o Álvaro e ele me levou para a cidade de Marília, né? Que é uma cidade próxima. Para jogar os E aí jogos, sim, não para morar, né? para os jogos regionais e abertos, aí sim eu comecei a jogar, né? Já era titular da equipe. Tá, vamos por partes então. Aí, esse seu primeiro. Um que você começou claramente mais tarde do que a média da garotada começa hoje, né? Assim, 15 anos. Sim. Tem gente que já tá quase aposentando nessa idade do xadrez, né? E o que foi, assim, que você aprendeu a jogar, provavelmente no clube não começou a jogar, aprendi o básico, né, e tudo mais. Era basicamente as aulas com o Martins e jogar, ou você já começou a ter contato com algum livro? Como é que foi esse primeiro processo de evolução? Não, assim, naquela época, assim, não tinha, nem lembro se tinha internet, acho que nem tinha internet naquela época, pelo menos eu não tinha, né? Aham. Então, assim, a informação era muito mais difícil. Quando eu entrei no clube, eu lembro que eu comecei a ter aula com ele me obrigou a comprar o xadrez básico, que foi uma coisa boa, né? Uhum. Mas ele basicamente me forçou a comprar o xadrez básico, e foi o primeiro livro que eu tive contato, né? Que eu li. E assim, era basicamente o livro e as aulas ali no clube com o Martins, né? E depois que eu fui para Marília, aí eu comecei a ter as aulas com o Álvaro, né? Uhum. Aí ele me dava aula uma vez por semana. A princípio foi esse contato assim que eu tinha, eu jogava alguns torneios ali, né? Aquelas etapas de paulista que tinham na época, né? Acho que você chegou a jogar, né? Vários em Tinha muito em americano. americana, né? Uhum. Então, mas assim, eu não estudava bem pouco, para falar bem a verdade, assim, era mais as aulas, porque nesse tempo eu estava fazendo faculdade, né? Quando eu fui para Marília, na verdade, eu já estava na faculdade ali, porque eu estudava em Marília, né?
Uhum. E eu comecei a estudar mesmo xadrez depois que eu me formei, né? Quando eu tinha acho que uns 22 anos, quando eu terminei a faculdade de Direito, aí eu comecei a estudar bastante, assim, xadrez, né? Ok, assim, aí você foi provavelmente evoluindo alguns, talvez abaixo do que você até poderia, por não estar estudando tanto, mas estava evoluindo claramente, né? E aí terminou a faculdade e resolveu pegar mais pesado, mas você terminou a faculdade e o que você falou? Assim, na sua cabeça era óbvio, vou estudar mais xadrez. Agora estou formado, tenho um belo diploma, né? Vou pendurar ele lá no fundo e vou estudar xadrez? Como é que foi essa lógica? Então, na verdade é aquele clássico que eu terminei a faculdade por livre e espontânea pressão, né? Uhum. Eu não gostava, assim, né? Tava, acho que no terceiro ano de direito, no segundo eu já vi que não era aquilo para mim e tal, mas eu queria parar no terceiro, mas enfim, eu não Por que tinha não muito mais um controle ano? sobre a minha vida, né? Uhum. E, enfim, eu fui forçada ali pelos meus pais a terminar. Só que eu não gostava, né? Assim, eu cheguei a fazer estágio e tal, fiz estágio das coisas, mas realmente não era aquilo que eu queria. E, enfim, eu já, né, já tinha aprendido a gostar do jogo e eu queria muito disputar uma Olimpíada, né? Então, quando eu terminei, que eu tinha tempo livre, né? Mais tempo livre, tinha saído do trabalho também, que na época eu trabalhava e estudava, né? Aí eu comecei a estudar mais seriamente, assim. Na verdade, eu estava bem obcecada pela Olimpíada, acho que foi em 2005, se eu não me engano. Uhum. E, tipo, eu estudava de 5 a 6 horas por dia, assim, né? Então, eu estudei bastante e Por não consegui, né? quanto, por quanto tempo durou essa que você estava pegando mais pesado? Porque é fácil estudar 5, 6, até 12 horas por dia, 2 dias e depois falar, cansei. Ah, não, durou um tempo. Assim. Na verdade, a Olimpíada foi em 2006, né? O ciclo olímpico, nessa época. Né? Em 2005 que eu comecei a estudar bastante. Foi o primeiro brasileiro adulto que eu joguei, se eu não me engano. E assim, na verdade, era muito mais fácil naquela época, porque não existia internet, não existia, né? Não tinha nada, Uhum. né? Então era muito mais fácil estudar, né? Não tinha distrações, digamos assim, né? Morava no Uhum. interior, né? Não tinha nada, então é, confesso que era mais fácil me concentrar para estudar, né? Mas realmente, assim, era uma época que eu estava bem obcecada, então, assim, eu não conseguia ficar fazendo nada. Se não estivesse fazendo nada, eu ia estudar xadrez. E, na verdade, eu ter esse brasileiro em 2005, que foi essa época que eu mais peguei firme aí, né? Fiquei, acho que fiquei uns 2 meses aí estudando mais ou menos essa média. Uhum. E acho que foi tipo um pulo, né? Porque até então eu só figurava ali, né? Nos torneios e esse brasileiro, na primeira rodada eu lembro que eu ganhei da Regina Ribeiro, né? Empatei com a Tatiana Duarte, na época ela ganhou esse brasileiro. Uhum. Enfim, eu lembro que eu só perdi para a Suzana ali recusando empate, então assim, foi assim, eu vi que, poxa, estudar dá resultado, né? Aquela coisa que você E se foi super dedica e rápido assim? Você estudou, mês seguinte você já sentiu uma melhora clara? senti, tipo, uns 2 meses assim, eu estudei, senti uma melhora assim. Mas também é aquilo, né? Assim, eu nunca tinha pegado para estudar. Eu acho que isso é natural com todo mundo, né? Se você estudar muito, eu acho que do nada para alguma coisa, acho que é muito mais fácil, né? O problema acho que é o salto depois, né? Uhum. Então, assim, a minha ideia, né? Que assim, porque realmente, assim, não era bem capivara mesmo, assim, né? Pendurava as peças, assim, em um, né? Então, acho que eu digo que essa coisa de não saber nada e entender um pouco do jogo, eu acho que esse primeiro salto, quando você estuda bastante, eu acho que é fácil de você conseguir, né? Não Eu vejo demora o tanto problema para é o segundo salto. absorver. E também, hoje em dia, é muito mais difícil, né? Porque todo mundo tem acesso à informação, né? Então, acho que hoje também é muito mais fácil muito mais difícil você se destacar, porque está todo mundo tendo acesso, né? Muito fácil as informações de xadrez, né? Então, mas foi realmente um salto significativo, assim, desse tempo, né? Isso me leva a duas perguntas. A primeira é, nesses 5, 6 horas, você ficava jogando bullet no ICC ou exatamente o que era o seu estudo? Que livros você acha que te ajudaram? Não, Ou porque não eram bem não. livros? Como é que funcionava? Então, eu não tinha internet, né? Como nessa época eu não tinha acesso. É, eu basicamente fazia livros. Eu lembro até hoje, era um livro do Darcy de exercícios assim
que eu terminei bem rápido, de tática, né? Uhum. Então eu fazia tática e estudava livros. Eu lembro que na época eu li o livro do Smyslov, a De Partidas partidas. Selecionadas. Uhum. Eu acho que o livro, apesar de não recomendar, eu acho que o livro na época que tipo, me fez entender o xadrez foi o livro de estratégia do Grau, né? Eu lembro que o Álvaro me emprestou a coleção toda, né? Uhum. E eu li o de estratégia e depois eu li o de tática, né? São os dois. Apesar de ser um livro bem antigo, não é um livro, né? Hoje a gente tem muita coisa, mas eu acho que foi o livro que me fez entender, assim, o jogo, principalmente de estratégia, né? Então, basicamente, eram esses livros que eu tinha e fazia bastante exercício de tática. Não praticava, assim, eu não tinha acesso à internet, então Ah, não nem jogava jogar, e mesmo. não dava pra. Era raro ir, sei lá, ir no clube jogar, era basicamente só estudando mesmo. Era basicamente só estudando, na época, era só estudando. Ah, Não tinha. interessante, né? Às vezes eu tinha um outro torneio ali, né? Que às vezes eu vinha para São Paulo, né? Mas basicamente era só estudar mesmo. Uhum. Sem E tanta parte assim, prática. e às vezes é difícil, quando você estuda muito para um torneio, e naquele torneio, normalmente quando você estuda muito para um torneio, você vai mal, né? Uhum. Às vezes você vai colher depois, né? Mas enfim, eu acho que exatamente pelo fato de, como eu falei, nunca ter estudado muito firme, né? Então acho que por isso que acabou dando resultado, né? Tá. E, Não, acho que faz sentido. Agora, algumas coisas que, assim, eu fiquei pensando. Quem, pelo menos já. Algumas partidas que eu lembro que eu já vi você jogando, e aí você me fala se a minha visão. Você se enxerga assim, né? Eu sinto que você tem um estilo mais posicional. Você gosta das casinhas, vamos dizer assim, né? E sem sim, bem tanta. posicional. E sem tanta pancadaria, mas se você, pelo que você falou, foi basicamente o livro do Smyslov, o livro do Grau de Estratégia, e o resto foi resolver exercício. Então, por que você acha que você desenvolveu esse estilo mais posicional? Você acha que você sempre teve um gostinho a mais por isso? Eu acho que foi a influência do Álvaro, né? Que eu acho que é o estilo dele e eu acho que isso que me influenciou, né? Acabar indo por esse lado, né? Da estratégia. É, sempre, assim, sempre foi o meu fraco, né? Tipo, nunca calculei muito bem, né? Sempre foi um. Eu falo que eu sou manca, né? Porque acho que a parte de estratégia é muito mais forte, né? Eu acho que o Milos me falou uma vez, né? Que quando eu treinei com ele, ele me falou uma vez que tinha um abismo, né? E foi quando, na verdade, foi quando eu realmente comecei a falar, não, preciso ler uns livros aqui, né? Para evoluir nessa parte, né? Mas é realmente isso que você falou, sempre foi um abismo assim da estratégia para o jogo de cálculo, né? Jogo de a mais ataque, digamos assim, né? Isso é muito Mas eu acho interessante. que me influenciou foi o Álvaro, né? Então acho que Uhum. foi isso. Não, porque isso é muito interessante, porque normalmente a molecada começa se destacando na tática e depois aprende um pouco mais a estratégia. Talvez por você ter começado um pouco mais tarde, você já começou se destacando na parte estratégica, mas isso é algo a se filosofar em algum. Eu lembro que eu comecei jogando peão rei, né? Na época, mas rapidamente o Álvaro disse que eu era um jogador de peão dama, e aí mudou meu repertório e nunca mais eu mexi o peão do rei duas casas, né? Então, Com alguma ousadia lá pelo lance 10 você avançava esse peão. até acho que uma ou outra partida, mas eu nunca mais joguei o peão rei, né? Uhum. Enfim, Não, mas isso é e interessante, esse, acabou. esse desenvolvimento do estilo. E eu me dei muito bem no peão dama, na verdade, assim, né? Então, acho que ele Fica até. acertou ali, né? No momento que ele mudou, né? Uhum. Não, legal. E a outra coisa, por que que o foco, a meta, a obsessão era a Olimpíada e não qualquer outra coisa? Eu não sei, mas as meninas em geral têm, né? Eu acho que de uma maneira geral todo mundo quer jogar a Olimpíada, né? É, eu não sei, assim, achar o fato de representar o Brasil, né? De ir para os Jogos Olímpicos, acho que né, essa coisa de você ter participado de uma Olimpíada, acho que foi isso, né? Porque você tem razão, poderia, por exemplo, tentar, sei lá, ser campeã brasileira, né? Acho que Uhum, por exemplo. seria mais importante, né? Mas eu não sei. Eu acho que o fato de representar o Brasil e estar numa Olimpíada sempre me chamou a atenção e até um fato curioso, porque, inclusive, já debati isso com outras pessoas, porque que as meninas têm realmente essa fixação, né, em ir para a Olimpíada. Porque eu acho que, de uma maneira geral, as meninas têm, assim. Eu acho que são poucas que não se importam muito com isso. Eu sei que tem algumas que não ligam, né, não tem esse objetivo, mas eu acho que, de uma maneira geral, as meninas buscam isso, né. É, é um torneio especial, realmente, assim, você vai ver os melhores do mundo, você vai jogar com gente boa, você vai jogar representando o seu país, assim, tem algumas razões, mas ainda assim parece
que a vontade é maior do que... Sim, sim, mas eu acho que você tem razão. Acho que você tem razão, mas eu não sei explicar por quê. Mas, Uhum. com certeza você tem razão. Tipo, teria outros objetivos, né? Não, cada um faz os seus, também não tem os objetivos certos, né? Agora, primeira vez que você tentou a fundo foi para a Olimpíada de 2006 e Isso. não deu muito certo. Você não conseguiu classificar esse ano, certo? Só que na Na verdade eu seguinte, aí tive você na. engatou. Tá, conta um Eu pouquinho tive na essa. boquinha de classificar, na verdade, né? Tipo, eu fui pra última ali, se eu ganhasse, eu classificaria. Que foi uma partida que, na verdade, me marcou bastante, assim, negativamente. Foi uma partida que eu joguei com a Regina Ribeiro. E, enfim, eu tava ganha, assim, acho que tinha um peão a mais. Aí entrou no final de torneio, se eu podia ganhar o segundo, não vi. E acabou empatando, né? E ela acabou sendo campeã brasileira e eu fiquei fora da Olimpíada. E aí eu fiquei um tempo sem querer ver xadrez, né? Uhum. Um pouco, né? Aquela fase da negação, não queria mais. E foi até engraçado, porque não queria mais estudar, mas no mês seguinte eu fui jogar um paulista feminino e acabei ganhando, né? Então, aquilo que a gente fala, né? Às vezes não dá certo um torneio, dá no próximo, né? Uhum. Mas mesmo assim, eu fiquei um tempo sem assim, ficou uns 2 meses ali sem querer ver, sem querer estudar xadrez, né? Normal, acho que todo mundo já passou por isso. Já passou por isso, né? Agora, mas aí isso não te desmotivou muito? Falou assim, bom, que não sei, se não for nessa, vai na próxima. Assim, não, foi um período, né, que você fica um pouco revoltado, assim, né, mas Uhum. enfim, depois voltei, né, continuei, retomei os estudos aí. E conseguiu manter esse ritmo até 2000? Não, eu já não estudava tanto tempo assim, não. Minha média ali era 3, 4 horas por dia, assim. Tá, Não um pouquinho estudava tanto menos, como mas estudava no mas já era começo. algo, assim, considerável, né? Era algo considerável, assim. Naquela época, sim. E aí, bom, conseguiu. Se você quiser contar um pouquinho como é que exatamente você conseguiu essa vaga para a Olimpíada de 2008, porque eu imagino que tenha sido um marco, né? Você fica querendo tanto tempo aquilo lá. Na verdade, assim, os torneios eram muito assim estressantes, né? Porque se classificava. Hoje o método é muito melhor, né? Você classificava em ou você classificava no brasileiro, ou depois eles faziam um pré-olímpico, né? Então, assim, era o tudo ou nada naquele torneio, né? Então era uma coisa muito pesada, né? E eu lembro que foi um brasileiro. Foi no sul, eu não lembro exatamente qual foi a cidade, mas eu não me classifiquei, na verdade. Teve acabou empatado ali e algumas foram para o desempate. Só que aquela Olimpíada, que foi que a gente foi, né? Em 2008, batia com os jogos abertos. Então, na verdade, a Vanessa Tashima, que tinha se classificado, ela abriu mão por conta da. A Suzana também. Acho que a Suzana não classificou, mas ela não iria. E a Tashima abriu mão, então eu era a seguinte, aí eu fiquei com a vaga, né? Então essa ainda não foi no tabuleiro, né? Mas foi a minha primeira Olimpíada, né? Eu fiquei, enfim, de qualquer forma, realmente foi bem legal, assim. Como você disse, foi a realização, né? E foi. Às vezes também você começa a criar aquele monte de expectativa, né? Foi condizente com a expectativa a Olimpíada de 2008? Foi. Para mim foi sim. Foi uma experiência, assim, inesquecível, né? As três que eu joguei, assim, né? Apesar da última ter ido muito mal, mas foi valeu a pena, assim, digamos, né? E nessa época, quando eu ia para a Olimpíada, eu também, tipo, retomei, assim, né? Comecei a estudar bastante, tal, aquela coisa de não fazer feio, né? Uhum. Então, eu continuei estudando bastante até ir para a Olimpíada de 2008, né? Tá, aí você engatou 3 seguidas, né? Uma, acho que foi a do meio, né? Você foi bastante bem. E. A de 2010 foi a melhor, né? Também foi um pré-olímpico ali, né? Como eu falei, né? Foi no tabuleiro ali, eu cheguei em terceiro no pré-olímpico e Uhum. acabei classificando. Essa foi a melhor, né? Foi a que eu fui melhor. Eu só perdi para Zhao Shuai da China, né? Que é jogo duro. Não, acho que. Aí você fez as suas. E aí acabou, assim. Acabou não, eu sei que teve. O mundo não acabou em 2012, né? Mas a gana de jogar. Como é que sim, a gente. Que nem o cara que quer virar grande mestre vira, você queria muito jogar a Olimpíada e consegue. O que tem no xadrez depois de você conseguir, vamos dizer assim, seus principais objetivos?
Não, eu queria, assim, eu sempre também tive muito problema com o rate, assim, né? Então, eu sempre quis subir meu rate, né? Tinha os outros objetivos, né? Que eu Uhum. acabei não conseguindo, né? Eu sempre tentei chegar aos 2.100, mas, enfim, não consegui, né? Pra virar WMF. Mas, essa Olimpíada de 2012, apesar de não ter me preparado como eu deveria, né? É sempre assim. É sempre assim, né? Uhum. Realmente foi uma falha minha, mas assim, ah, a gente começou, eu lembro que o primeiro match a gente não jogou, jogou de WO, aí o segundo match a gente pegou uma equipe forte, peguei uma menina ali que era, eu acho que era WMF, ela tinha uns 2.200, e eu tava assim, muito ganha, né? Foi a única vez que eu chorei no meio da partida, você tá muito ganha, eu penduro, e eu fico perdida, né? Assim, eu não posso dizer que aquilo me abalou, né? Mas enfim, não consegui jogar depois daquilo. E foi curioso que nessa Olimpíada a gente enfrentou a Rússia, né? E assim, eu fiquei ganha com a Kosteniuk, né? Não achei Uma Laburdanais, acho, né? uma Labordanais, tinha uma Uhum. sequência ali que eu não achei. Enfim, era uma posição bem complicada, né? Não era o meu forte, né? Uhum. Foi totalmente interessante que assim na abertura tá as três bem, né? Eu tô bem com o Senil, que a Suzana acho que saiu bem também, e a Vanessa também ficou, inclusive empatou com a Gunina, né? Uhum. Então tava todo mundo bem ali, né? Foi até interessante, mas. Então, enfim, a gente pegou a Rússia na segunda, na verdade. A gente pegou a primeira WO, a gente pegou a Rússia na segunda, que foi essa partida. Aí na terceira eu tava muito ganho, deixei escapar e depois foi só um desastre, né? O É, resto a da famosa Olimpíada. bola de neve, né? Que vai. É, Não, mas acho que de qualquer forma foi uma experiência, né? Não tem como negar. E aí, assim, você já tinha terminado a faculdade, já tinha jogado as Olimpíadas. Quando é que foi a transição de, ok, eu estou estudando para melhorar o meu xadrez, conquistar meus torneios, para eu não só estou fazendo isso, como eu vou viver desse negócio. então, exatamente. Na verdade, eu fiz outra faculdade quando eu mudei para São Paulo, né? Eu mudei para São Paulo em 2008. Em 2009 eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, né? Eu me formei Um em pouco mais a 2012. ver, né? Não, realmente era uma faculdade que eu gostava bastante, né? Realmente pretendia dar aula de Educação Física, mas eu comecei a ter alunos ali, comecei a dar aula e na verdade, em 2014, né, eu comecei a dar muito mais aulas e a parte da carreira mesmo ficou em segundo plano, né? Uhum. Dava muita aula, eu acho que eu nem cheguei não sei se eu cheguei a tentar de 2014, eu acho que eu não me lembro se eu cheguei a tentar classificar para de 2014, né? Mas foi um período que realmente eu dei muita aula, inclusive eu fiquei um ano sem jogar, não me lembro exatamente o ano que eu fiquei sem jogar nenhum torneio, né? Mas como o amor pelo jogo é muito grande, a gente acaba voltando, né? Sim. E aí nesses últimos anos eu tentei, né, até conseguir classificar no último torneio ali para a Olimpíada que não teve, né? Enfim, mas apesar de ter menos tempo para me dedicar, eu ainda tenho algumas pretensões, né? Claro. E agora, bom, você tá 100% no xadrez no momento. Sim, sim, só na verdade só dou aula de xadrez e jogo xadrez O tempo quando tem, né? permite. Quando tem isso também, claro. Agora, aulas você gosta, você tem ser dado mais para, eu sei que você dá aula em escola, né? É mais para criançada, já é gente mais velha. Porque, de novo, eu acho que a questão. Eu já falei aqui nas entrevistas, mas eu gosto de repetir porque para mim foi um trauma. Esse negócio de dar aula para um monte de criança junto é uma coisa meio traumática para o professor. O pessoal acha que é traumático para o aluno, mas pode ser traumático para o professor. Então, além do xadrez em si, como é que é essa convivência de dar aula para grupos, né? Assim, aula na escola é difícil, né? É o que você falou, né? Uma aula em grupo, principalmente quando você dá aula para quem não gosta de xadrez, né? Tá obrigado ali, Uhum. realmente é difícil, né? No começo era muito mais difícil, hoje eu já me habituei um pouco mais, você vai pegando, né? Tendo mais jogo de cintura ali, né? Uhum. Mas realmente não é fácil dar aula para um grupo de crianças, principalmente quando tem muitas que não estão afim, né? E assim, eu dou aula para todas as faixas etárias, na verdade. Dou aula na escola, eu também Começa treino por a. qual que é o mais novinho?
o mais novinho é do segundo ano ali, o mais novinho é 6 anos, né? Uhum. E também eu treino a GV, né? E a Casper Libero, né? Assim, eu prefiro xadrez de competição, né? Eu gosto dessa parte de competir, né? Quando a gente vai para os jogos ali universitários, né? Eu acho que é uma motivação, eu acho, né? Acho que o bom do xadrez é que você sempre tem uma motivação, né? Então, é lógico que eu prefiro a competição, eu prefiro os alunos de competição, né? Mas faz parte da aula na escola também, né? Não, claro. Da GV de competição, mas competição como treinadora, né? Não como. Isso. Não, como treinador, né? Como Sim. treinadora do GV da Casper, as competições só como treinadora, né? Sofre mais jogando ou treinando quando você está vendo a pessoa, o seu aluno jogando? Qual que é o grau de roeção de unha, vamos dizer assim? Ah, quando eu tô assistindo, né? É muito difícil você ver ali, né? E não poder fazer nada, né? Uhum. Então, eu acho que é mais difícil, é mais difícil. Você- Você não poder participar, né? Sim. Assim, lógico, fico nervosa também, né? Fico nervosa em qualquer torneio, né? Até torneio online eu tô nervosa, né? Uhum. Então, mas eu acho que a aflição de você estar o né? E não conseguir fazer nada, acho que é pior com o aluno, né? Ah, sim. Não, eu também concordo bastante com isso. É, e agora um pouquinho sobre o projeto. Talvez falar não só um pouquinho sobre o que é o projeto, mas qual que é a sua participação, né? Eu sei que você faz algumas lives, tem uns estudos conjuntos, que é bem legal. Mas enfim, acho que seria legal explicar um pouquinho. Bom, eu não iniciei no projeto, né? As meninas iniciaram foi em 2017, né? Se eu não me engano. Uhum. 2017, o projeto, a ideia, na verdade, tem duas coisas, né? Uma coisa é alguma maestria e outra é o Damas em Ação. Esse primeiro projeto das meninas era as meninas que se classificaram para a Olimpíada, né? Para poder jogar torneios, para evoluir, né? Então, essa foi a primeira ideia ali do projeto. E eu entrei, na verdade, no meio do ano passado. Então, o projeto hoje assim, visa muito mais o desenvolvimento da categoria de base feminina no Brasil, que a gente sabe que não, né, não tem apoio nenhum. Então, a ideia a gente sempre divide, né, o que a gente acaba arrecadando, que não é muito, mas sempre divide e passa para as campeãs brasileiras de categoria, né? Inclusive, agora a gente está promovendo, né, está promovendo esse torneio em homenagem à primeira campeã brasileira aí, torneio Dora de Castro Rubio, e a gente chamou, estava já classificadas os destaques de cada categoria, né, até o sub-10. E aí teve esse classificatório para misturar as meninas, né? Então vai entrar agora aí na fase de quartas de finais. Então a gente está dando uma premiação, então tentando incentivar. Então a ideia é sempre incentivar principalmente o xadrez feminino, né? E a gente faz as lives uma vez por semana. E enfim, agora as lives estão basicamente voltadas para o torneio, mas a gente sempre tentava misturar, fazer uma live com livros de finais, livros de estratégia, tinha umas lives contraídas, jogando com o pessoal, né, fazendo uma coisa diferente. Uhum. E a verdade a gente tenta se dividir ali para quem faz a live, né? A gente sempre entra em dupla e tenta se dividir, então eu acabo participando. Aí no começo foi meio estranho, mas eu já estou me habituando, né? Uhum. Sim. E quais, só para saber, esses livros de finais, de meu jogo, quais que vocês costumam ver em live, para quem tiver interesse? Então, a gente tava seguindo o livro dos 100 finais que você precisa saber, do Jesus da Vila, né? Uhum. O de estratégia do Hellstein. E a gente estava fazendo a tática aquele Woodpecker, né? A gente fez algumas sessões de tática com o pessoal ali. Então, eram basicamente esses 3 livros que a gente estava seguindo. Ah, legal. Assim, eu acho que é bem legal para quem vê, mas também não é totalmente inútil para quem faz, né? Querendo ou não, você tá Assim, revendo. exatamente, você tem que revisar, né? Por mais que você já tenha estudado, né? Eu particularmente já estudei esses livros, mas você tem que rever, né? Principalmente os de finais, né? Uhum. Então, sempre tem que dar aquela revisadinha e isso acaba sendo bom, como você falou, né? Principalmente os de finais, você precisa revisar alguns conceitos ali. Então, acaba Sim. sendo proveitoso também. Ah, bacana. Eu acho que tem bastante a ser explorado nessa área. É bacana que tem alguém, um grupo, né, tentando fazer
algo a respeito. Agora, vamos voltar um pouco ao seu xadrez. Eu queria fazer uma pergunta, enfim, qual foi o seu o lance que você fez na sua carreira que mais te dá orgulho? Pode ser, eu entendo que o lance às vezes é difícil se você tiver uma partida, mas um lance é melhor. Que foi o lance que você considera o lance da sua vida? Ou porque você achou que foi brilhante, você se olha no espelho e toda hora que você lembra dele, você abre um sorriso, ou tem uma boa memória. Enfim, a razão não interessa. Eu gosto desse lance. Aí fala, mas o lance é ruim, não interessa, eu gosto. Você escolhe o que você quiser. Então, como a gente tinha conversado, né? Acho que o lance da vida parece que tem que ser uma coisa espetacular, né? Então é difícil, né? Você procurar. Mas eu acabei escolhendo ali essa partida que eu joguei na Olimpíada de 2010 por vários motivos, né? Primeiro porque eu gosto muito dessa partida porque foi uma partida que, se eu não me engano, jogou 18 lances de teoria, se eu não me engano, foi uma grupo de... E foi o torre por F2, né, nessa partida, que é uma partida de cálculo, né? Então, como assim, não é o meu forte, né? Nunca foi. E eu acho que eu calculei muito bem nessa partida, né? Principalmente assim, eu fiquei uns 30 minutos ali refletindo, né, sobre o lance, né? E eu consegui até, acho que pro meu nível ali ver um pouquinho longe, assim, eu vi que ela não podia tirar o rei para E3 como ela tirou, porque ela ia ter o problema ali com o bispo, né? No final ali a torre não poderia não poderia ir para C1, porque acaba levando uma cravada em H6, ia ter que jogar F1, mas assim, eu ficava meio na dúvida se ela tirasse o rei para E1, porque a torre ia entrar para a coluna C, aí eu não via direito como é que ia ser, se ela ia capturar meus peões, né? Aquela coisa já tá meio escuro, né? Mas enfim, eu acho que eu calculei direitinho, né? Eu acho que o lance foi bonito, assim. O sacrifício de torre seguido da entrega, entre aspas, né, da dama ali para recuperar depois. Eu acho que no conjunto da obra, eu acho que essa foi a partida assim, melhor que eu joguei. Então eu coloco esse torre F2 aí como lance. Não, legal. Eu já vi, assim, a teoria bem pesada da abertura tem algumas partidas do Mundial Karpov e Kasparov nela. Sim. E aí, basicamente você está me falando assim, foram 30 minutos. O golpe você deve ter visto relativamente rápido, mas depois você ficou calculando para ter certeza se não ia ter. Não foi só ver o golpe, foi ver depois se não ia ter algum contrajogo, né? Isso, exatamente. O meu medo era a torre dela entrar, né? Como eu falei, assim, fiquei pensando que ela tinha que jogar o rei para E1. E quando eu capturasse em C3 e recuperasse a dama em C3, ela poderia jogar a torre C1, né? Que agora ela não tem mais nada naquela diagonal, né? E aí ela entraria pela coluna C. Então eu fiquei ali tentando, né, ver se ela tinha contrajogo, se ela ia conseguir ativar a torre. Então, acho que por isso que eu fiquei gastando tanto tempo, né? E a parte da teoria... pode falar. A parte da teoria, assim, a gente jogou muito rápido, né? Ela estava jogando ao toque, né? E até, assim, as partidas que você falou, o que o Kasparov jogava é o dama D6, né? E aí, quando eu joguei o dama D7, ela parou para pensar, né? Foi, acho que onde que acabou ali para ela, né? E aí a gente começou a pensar, mas a partida depois acabou relativamente rápido, né? Que daí teve caiu o barraco. Aí caiu o barraco, ela ficou a peça menos no final. Tá. Basicamente você tá falando assim, não é só porque você gostou, mas é porque você fez algo que não era o que você estava acostumado a fazer. Isso, exatamente. Foi uma coisa fora do meu estilo, né? Não, isso com certeza dá uma sensação boa, porque a gente sabe que ganhar partidas diferentes do que a gente está acostumado não é algo tão comum assim, né? Eu lembro assim, uma partida que eu ganhei do Assir sacrificando assim, uma qualidade no Interclubes, né? O Luciano Maia lá, que, né, da nossa equipe, meu amigo falou, você ganhou sacrificando, né? Então, assim, eu realmente vi que o pessoal fica meio abismado quando a gente coloca as peças mais pra frente, né? Exato. Passa da quinta, já liga o sinal do alerta, o pessoal ficar de olho na partida. Mas acho que é isso. Fora do estilo, acho que é por isso que eu gosto dessa partida. Não, tá certo. E, bom, agora agradecer o seu tempo, né? Esse domingão, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E, enfim, deixar aberto se você quiser falar mais alguma coisa, dar um recado, fica à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade. Acho que o recado é que, assim, se você gosta de xadrez, nunca é tarde, né? Como você falou, eu comecei tarde, mas
Poderia ter me dedicado muito mais, é verdade, mas acho que quando você estuda bastante, você acaba conseguindo, pelo menos, parte dos seus objetivos, né? Então, acho que o recado é que o segredo é estudar, né? Independente da idade. Se você gosta, né? Acho que o segredo é sempre o estudo, né? E agradecer por você a oportunidade aqui de estar no canal. Não, que isso. E parabenizar, né? Que o canal é Ah, muito legal. não, valeu. Ou seja, se estudar muito dá resultado e no começo dá mais ainda. Mais ainda, pela minha experiência, dá mais ainda. A gente não pode falar que depois tem que estudar o dobro para melhorar metade, porque senão talvez desmotive. Mas no comecinho... Essa parte a gente esconde, né? Mas no comecinho, realmente, se estudar pesado, não tem muito segredo, né? Exatamente. Como eu falei, você abre a mente, né? Você começa a entender o jogo, né? Melhor. Então... legal. Bom, valeu, Vanessa. Foi divertido. Tenho certeza que o pessoal lá em casa gostou. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Felipe. Até a próxima. Tchau, tchau.